O artigo 5º da Constituição Federal é claro e diz o seguinte: cabe o ônus da prova a quem acusa. Todos somos inocentes perante a Constituição Federal, que é a balizadora de todas as leis. Há a presunção de inocência, há do verbo haver com H, há a presunção de inocência, segundo a nossa Carta Magna, que baliza todas as leis do nosso país. Pois é, meus caros. Mas no caso Márcio Smelling, não tem acontecido isso. Não tem. E a gente precisa falar sobre isso. Porque isto é ruim para a causa das mulheres, porque deslegitima uma causa tão importante e, ao mesmo tempo, também gera uma injustiça, e as injustiças não são boas. Por quê? Porque essa injustiça traz insegurança jurídica para o Brasil, que diz viver um processo de democracia. Pois bem, o Márcio Smelling concedeu uma entrevista à Mônica Bergamo. E eu quero repercutir essa entrevista aqui no canal. Vamos lá. Vamos ver o que o Márcio Smelling falou para a Mônica Bergamo. Uma fagulha contra mim vira uma manchete gigante. Checada ou não. Pediu sexo oral. Essa mensagem saiu na capa da Folha. Essa frase é da Verônica. Essa frase é uma mentira. Tem testemunhas que vão lá, mulheres em cargos importantes, que ouviram a Verônica dizer isso várias vezes, que ela dizia para mim, não só para mim, mas ela dizia em voz alta. Ela dizia, eu devo um sexo oral, ela falava o termo mais chulo, para quem me tirou da Record e me trouxe para a Globo. Essa frase era dela. E ela começa a dizer que é minha, e isso vira uma manchete e pronto. A Carol, quando já estava... Vocês reparem uma coisa, que o Márcio está cobrando uma coisa muito simples, que tem que ser feita por qualquer jornalista, que é a checagem da informação. E não houve essa checagem, segundo o Márcio. Por que será que não houve essa checagem? Porque se alguém me diz que aconteceu tal coisa, eu acho que é bom a gente averiguar. Porque eu não posso sair falando porque alguém falou, ou porque eu acho que aconteceu. Não. É melhor confirmar, né? Se eu sou jornalista, só que não aconteceu isso com o Márcio Smelling. Você aceitou as mentiras, e aí o próprio Smelling teve que se defender e mostrar que era inocente. Quer dizer, o ônus da prova ficou pro acusado. E aí, tá aí ele mostrando, né? Mostrou já. E reparem a pergunta que a Mônica Bergamo faz para o Márcio Smelling, que eu fiquei estarrecido. Explodindo a coisa, quando o Dani já estava me denunciando na TV Globo, não sei o quê, a Carol estava me mandando mensagem dizendo que me amava. Que me amava. E que por ela trabalharia comigo a vida toda. A questão Mas você não admite que ela acha que foi assediada? Ela pode até... Uma coisa que pra ela é verdadeira. Mas a questão é a seguinte, uma pessoa não é assediada porque ela acha que foi assediada ou porque ela foi convencida de que foi assediada. Você reparou a pergunta que a Mônica Bergamo fez? Ah, porque ela achou que ela foi assediada. Não, peraí. Quando a gente faz uma denúncia, não é se a gente achou que é. A gente tem uma denúncia e diz, aconteceu. Eu me senti assediado. Então, se eu me senti assediado, eu posso denunciar qualquer pessoa porque eu me senti assediado por ela. E a prova de que houve esse assédio? E a prova disto? Olha o desnível do nosso jornalismo brasileiro. E olha que a Mônica Bergamo é uma jornalista de nome, né? A princípio, né? Vamos ver.
Que esse é o caso de algumas pessoas ali. Quem vai dizer os juízes, né? Que foram convencidas de que foram assediadas. Posso te dizer uma coisa? Em 2020, nós estamos falando de 2020, nós estamos falando de março de 2020, já com pandemia, tá? Verônica já tinha virado a grande arquiteta de juntar essas pessoas. Eu já estava de licença da TV Globo para operar minha filha. Tem o nosso grupo do Tá No Ar. Essas brincadeiras constrangiam, segundo elas falaram para você. Como essas brincadeiras fossem minhas, como se não tivesse todo mundo... Eu anexei no processo, eu tenho vídeo, Verônica filma um outro autor esfregando o meu almoço no pênis. Essa brincadeira deles comigo. Tinha milhões de brincadeiras. As coisas que a Verônica me escreve, se eu escrevesse para elas, hoje eu estava ferrado. Ah, é verdade, verdade. E aí você vê que para aquele discurso de direitos iguais, ou de tratar igual a mulher, é para conveniência, né? Para conveniência, porque efetivamente não há tratamento igual, né? Mas as mulheres podem falar algumas coisas que os homens não podem falar, né? A Verônica faz 1000 brincadeiras sexuais comigo, mas 1 milhão de brincadeiras sexuais. Mas isso muito pode. mais do que eu. Eu era, Mas a Carol não. eu era o que menos. Carol Fazia também. Faz com você. Fazia também. Tanto que quando eu brinco, tem uma mensagem lá que eu brinco com ela, eu falo assim, pagarei noites de sexo, ela diz, vou cobrar. Ela responde de volta. Respostinha ali, né? Mas ela fazia essa e várias outras. Foi ela que tomou iniciativa. Não, mas peraí. Eu tenho vídeos, e eu já botei isso no meu canal, em que Verônica e Georgiana estão apertando o meu peito, e dizendo, não, tadinho, porque elas estão elogiando o Cauã, eu falo, nossa, a autoestima do elenco fica como? Você só elogia o Cauã. Elas vêm até o meu corpo e me abraçam e começam a apertar os meus peitos. Eu ainda brinco com a Verônica, falo assim, direitos iguais, eu também tenho esse direito? E a Verônica fala, tem, vem. Mas está lá. Eu não estou dizendo assim, é só palavra contra dela. Eu provo que elas mentem. Eu provo que a Dani... Essa é a grande questão, Mônica. Eu provo que a Dani Calabresa mente e ninguém nunca vai perguntar para a Dani Calabresa porque ela mentiu. Aí que tá. Por que a Dani Calabresa mentiu? Por quê? Por que a imprensa, essa imprensa militante, não pergunta isto? Porque esse caso, Márcio Smelling, é bom que seja dito isso aqui. É a instrumentalização do PT dentro da pauta identitária para fazer politicagem. Eles não estão preocupados com a questão das mulheres. Eles estão preocupados em fazer uma situação de ganho político. Essa é que é a realidade. E o boi de piranha é o Márcio Smelling. Podia ser o Noé, podia ser o João, o Pedrinho da Quintanda. Podia ser quem fosse. Isso é nojento. Para não dizer outra coisa. Isso é nojento. Você está aqui me perguntando milhões de coisas, mas ninguém nunca pergunta. Essas mulheres conseguem, durante 3, 4 anos, falarem todo tipo de coisas, e eu comprovadamente mostrar que elas mentiram sem que ninguém confronte elas. A Dani teve uma frustração de um projeto que não foi aceito, que era o projeto que ela considerava da vida dela. A Verônica teve uma relação com você. Você pode argumentar que há alguma coisa de vingança, mas e as outras que não tem esse elemento objetivo? Tem um monte de elementos, mas eu não quero ficar aqui discutindo os porquês de cada um, isso não me interessa. O que me interessa é provar que elas mentiram. Porque a minha função, e eu já estou indo muito além da minha função, porque quem tem que provar é quem acusa. E já é uma inversão do ônus da prova. Exatamente. Exatamente. Eu acho, olha, nessa entrevista o Márcio foi muito bem, né? Foi muito bem e olha, é o que ele falou, é isso, ele resumiu a situação, resumiu. Que eu que sou o acusado, estou tendo que provar que essas mulheres mentiram. Aí eu provo. E ainda assim me pergunta assim, mas o que ela ganha mentindo? Mas isso tem que perguntar para ela, que eu provo que mentiu. Fica escancarado que houve uma combinação. E aí elas dizem textualmente, a defesa delas diz textualmente, está nos autos. Uma não sabia que a outra era vítima, até que receberam a denúncia em agosto de 2021. Já davam entrevista para você, para a Piauí, e viajavam juntas. Tinha um grupo de WhatsApp.
em que a própria Dani diz que ela foi a última a entrar no grupo. E a Dani diz, a empresa não nos acolheu. Então, nós passamos o ano de 2020, esse grupo passou o ano de 2020 estudando o que faria. É isso. Isso bate com o que eu... Então, se é isso, como elas podem só ter se conhecido em 2021? E aí a jornalista não faz essa pergunta. Porque o acusado tem que fazer essa pergunta. Por que não tem o jornalista para perguntar? Não, claro, tem uns aqui, justos. Tem a Padiglione, né, que fala que mudou a situação, né, traz as informações, o Ricardo Feltrin. Tirando esses, poucos dessa imprensa aí, militante, porque a Folha de São Paulo, a gente sabe, né, que é uma folha, né, um jornal que tem um lado político da história, né? Pode ter um lado político, mas não pode ser desinformar, não pode ser desonesto com o seu assinante, né, com o povo em si. Nós estamos repetindo o caso escola de base. Nós estamos repetindo. E nós temos hoje, com essa entrevista aqui, a escancarada crise da imprensa brasileira. Uma imprensa que precisa ser revista. Olha, o Bolsonaro, com todos os defeitos dele, erradamente ele agia contra, mas enfim, ele tinha muita razão em alguns pontos que ele criticava a imprensa. Embora ele criticava a imprensa também, por outro lado, quando denunciava os seus podres. Aí, claro que não serve, né, pra ele. Mas ele tinha razão quando ele criticava a imprensa. Quando dizia que a imprensa brasileira não era de qualidade, e realmente não era. Essa mesma imprensa que atacava o Ciro Gomes, por exemplo, que fazia perguntas para o Ciro cair e coisas desse tipo, né? E passava pano, né? Sabe para quem, né? Então, assim, eu vou deixar a entrevista aqui para você assistir na íntegra e dizer, né? Tá quase no fim da entrevista, mas enfim, você assistir ela inteira, não deixe de assistir essa entrevista. Ela é muito importante e parabéns mais uma vez ao Márcio Smelly. É isso, gente. Eu nem tinha pensado em postar esse vídeo hoje, fazer vídeo hoje à noite, mas diante dessa entrevista eu não pude me calar, deixar de não falar, porque eu não sou como o Lula, que é omisso, né? Então eu não vou me omitir diante de uma situação como essa. É isso, gente. Até mais.